Você tem muita vontade de mudar seu atual estado financeiro, sonha em ficar rico, mas não tem ideia de como começar sua jornada? O propósito deste e-book é fornecer a você algumas ferramentas mentais, conhecidas como modelos mentais, que têm o poder de te direcionar rumo à realização deste sonho. Sonhar apenas não te levará ao seu objetivo, mas idealizar, desejar, planejar e agir o levará. Pensando nisso, apresento a você nos capítulos a seguir algumas ferramentas mentais e como adotá-las no seu dia a dia, para te direcionar a bons resultados. É por isso que abordaremos vários conceitos como: o que são os modelos mentais? Como os desenvolvemos? Como é possível desenvolver uma mente bem treinada para esta jornada rumo à riqueza? Como potencializar o cérebro para resultados? Exemplos de alguns modelos mentais: desenvolvimento e adoção da lei da atração. Pensamento tem poder. Como está o modelo mental que você adota? Está direcionado para a riqueza de fato, ou é um modelo limitador, voltado para a pobreza? Aproveite o conteúdo deste e-book. É uma coletânea preciosa de métodos e ideologias de vários líderes que os desenvolveram praticaram em suas jornadas rumo à sua riqueza, e de fato conseguiram. Capítulo 1. Modelos mentais: o que são e como os desenvolvemos? Modelos mentais são as formas pelas quais sentimos diante das situações da vida e percebemos o mundo. Muitos não sabem, mas os modelos mentais podem definir sua capacidade de agir em meio a diferentes situações da vida, condicionando-os à riqueza ou à pobreza. Resumindo, os modelos mentais são o agrupamento de sentidos, generalizações, pressupostos e regras de raciocínio, que nos influenciam a entender e agir de forma inconsciente. Podem atuar em diferentes frentes, na vida pessoal, na vida profissional, nas organizações sociais, definindo como pensamos e interagimos. Diferentes percepções e ações são conflituosas, sempre que uma pessoa acredita que a sua maneira de ver as coisas é a única maneira razoável de vê-las, conforme seu modelo mental. Muitas vezes o hábito, sendo inflexível, é necessário para atingir eficiência em cenários estáveis, como acontece quando o piloto automático de um avião é acionado. Estando nesta condição, o piloto humano consegue realizar outras tarefas, relacionadas a novas demandas de atenção. Se este mesmo piloto automático for acionado em meio a uma forte tempestade, a situação muda e a estabilidade de um piloto automático torna perigoso o transporte. A condição de inflexibilidade frente a certas condições pode originar extinção de espécies, culturas, empresas, famílias e pessoas. Como são originados os modelos mentais? A seguir, 4 fontes que têm o poder de influenciar e programar um modelo mental. Biologia define a capacidade de realização do ser humano com base nas suas limitações fisiológicas. Estatura, cor, fisionomia, aparência. Essas características de certa forma podem influenciar nos negócios. Linguagem, elemento estrutural da consciência do homem. Pode significar sucesso ou não sucesso no mundo dos negócios, dependendo da forma como for utilizada. Cultura: os modelos mentais coletivos são desenvolvidos com base em experiências compartilhadas, envolvida em um conjunto de valores ou próprios de cada cultura. É possível que este fator influencie em relacionamentos pessoais e profissionais. Algumas nacionalidades possuem descendentes com espírito empreendedor mais acentuado. Experiência pessoal diz respeito a muitas experiências da pessoa, no que diz respeito à nacionalidade, a origem étnica, a condição social e econômica, as influências familiares, ao nível de educação e a maneira como as pessoas são tratadas por pessoas de sua convivência. Quando começam a trabalhar e atingem sua autossuficiência, esse feito também é resultado da sua experiência pessoal, influenciando o seu sucesso ou fracasso. De modo prático, os modelos mentais de uma pessoa, se mal construídos, podem determinar o fracasso nos negócios por conta própria. Da mesma forma que, quando bem construídos, os modelos mentais podem significar a superação de dificuldades inerentes a qualquer negócio por conta própria. Outros fatores também devem ser considerados, como por exemplo os modelos mentais que são determinantes na formação do pensamento de um empreendedor. Riqueza, sucesso e felicidade nos negócios não acontecem para pessoas com modelos mentais negativos, que atribuem ao governo, por exemplo, a causa de seu insucesso. Capítulo 2. Mentes brilhantes, mentes treinadas. O equilíbrio entre a razão e a emoção é o primeiro passo antes de trabalhar conceitos de modelo mental. Antes de falar especificamente sobre os modelos mentais, abordaremos como a sua mente pode ser brilhante quando treinada corretamente.
Essa condição é estritamente necessária para que tenhamos um bom desempenho junto do modelo mental para ficar rico. Sendo assim, abordaremos neste capítulo os tópicos relacionados à condição que o cérebro tem de se reprogramar para atingir a riqueza. Criado por Augusto Curie, a obra Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas apresenta orientações para quem deseja dominar a si mesmo. Segundo a obra, é possível atingir um equilíbrio entre a razão e a emoção, a forma de pensar e a nossa inteligência. Já as mentes apegadas podem desenvolver transtornos psíquicos controladores, prejudiciais às pessoas ao redor. Uma mente brilhante surge quando treinamos nossa mente para construir um amor inteligente e uma mente saudável. É possível atingir êxito na administração da própria vida e uma vacina para prevenir problemas emocionais e psicológicos. O amor inteligente. Quando somos muito emocionais, geramos conflitos como medos, ansiedade, angústias, fantasias bobas e uma preocupação exacerbada pela opinião alheia. Da mesma forma, quando somos racionais demais, amamos e sonhamos pouco. O amor inteligente é a principal característica da mente equilibrada. Este amor ainda corre riscos, mas pensa nas consequências. Quando está desequilibrado, o amor se transforma na superproteção que asfixia a criatividade, bloqueia a capacidade de lidar com desafios e aprisiona a determinação. Mentes treinadas. Todas as pessoas que não conhecem o amor inteligente, estão enfadadas a viver de migalhas de afeto, de tranquilidade, etc. Externam a imagem de gigantes, mas na realidade são frágeis e tímidos. É por isso que a base do amor inteligente estabelece uma relação romântica com seu próprio ser, relacionando o amor pelas outras pessoas e meio ambiente. Pratique o amor inteligente, supere o conformismo, aceite que há situações que não controlamos, transforme erros em acertos, lágrimas em sabedoria, treine sua emoção e sinta prazer em ver os outros felizes, em vê-los gastar, viajar, ser reconhecido. Aprenda a ouvir mais do que fala e a sentir mais do que pensa. Desmistifique seu heroísmo. Reconheça sua estupidez. Estilhace seu orgulho. Aprenda a se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Sem dúvida, o amor inteligente se manifesta em vários tipos de relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais. Um novo modelo de educação. É necessário repensar os modelos educacionais para formar mentes que se autoconheçam. O futuro da humanidade depende das pessoas desenvolverem um eu lúcido que saiba se conhecer. Capítulo 3. Potencialize seu cérebro. O treinamento de habilidades da mente mantém-nos competitivos e nosso cérebro saudável. Neste capítulo abordaremos conceitos compartilhados no livro Potencialize seu cérebro. Na era em que estamos, novas habilidades são potencializadas para atendimento da demanda moderna. Treinar as diferentes habilidades da mente, além de evitar a deterioração em uma idade mais avançada, pode significar otimizar a atuação do cérebro e aumento de competitividade. Sendo assim, o desenvolvimento do cérebro é benéfico e duradouro. Potencializar o cérebro envolve 5 temas específicos: pensamento lógico e matemático, memória, criatividade e pensamento lateral, planejamento e estratégia, inteligência emocional. Entendendo a mente. Nossa mente é formada pelo conjunto de atividades conscientes e inconscientes, que são mantidas pelo sistema nervoso. Esses processos psíquicos nos fornecem a habilidade de pensar. A mente vem sendo objeto de estudo há muitos anos, sempre com o objetivo de entender mais sobre o pensamento humano. Ainda hoje, mesmo com os avanços nas áreas da neurologia e psicologia, não há uma única e precisa definição acerca da mente. Atualmente, sabe-se que é o sistema nervoso, principalmente o cérebro, o responsável por arquivar e processar os dados. O cérebro é o órgão que detém a responsabilidade de processar as informações que chegam aos sentidos, mantém o controle deles, a coordenação do movimento, a linguagem, a memória, as emoções e o aprendizado. Pensamento lógico e matemático. O pensamento lógico-matemático é um processo realizado pela mente humana cujo objetivo é elaborar, a partir de dados conhecidos, uma conclusão. Há 2 tipos de conhecimentos: conhecimento físico, obtido pela experiência direta e pela interação com o ambiente, pensamento lógico e matemático, existe apenas na mente das pessoas que o constrói. Todas as decisões que tomamos estão relacionadas com o tipo de pensamento em questão. Relaciona habilidades como observar, analisar, sintetizar, comparar, classificar, ordenar, generalizar, relacionar e raciocinar. A memória e a atenção. A memória é a capacidade de armazenar informações e sentidos. Sem a memória, a aprendizagem não é viabilizada,
já que necessitamos das recordações das experiências para evoluir com as habilidades da linguagem, do manejo de ferramentas e da realidade que nos cerca. Nossa memória está fundamentada em 3 processos: registro, algo percebido pelo cérebro e filtrado para ficar ou não na consciência; armazenamento, para ficar na memória; recuperação, quando recordamos uma informação. Os tipos de memória: memória sensorial, relacionada à retenção de dados que chegam por meio dos sentidos. As informações ficam retidas por pouco tempo. Esta memória trabalha fora do controle da consciência. Memória implícita está relacionada com os hábitos, assim como a memória emocional. Abrange recordações inconscientes. Alguns exemplos estão relacionados a comportamentos como apertar a mão de uma pessoa que acabou de conhecer ou pedir desculpa ao esbarrar em alguém. Esta memória é construída ao longo da vida. Memória emocional faz parte da memória implícita, relacionada com as emoções. Por exemplo, o medo é uma resposta com base nesse tipo de memória, sendo totalmente independente da consciência. Memória explícita, relacionada ao armazenamento das recordações conscientes, podendo ser consultada voluntariamente. É formada aos poucos, à medida que se tenha contato com o ambiente. Memória de curto prazo, MCP, ou memória operacional, pois a informação retida que interage com o entorno. Os dados são armazenados por um breve período de tempo. Memória de longo prazo, MLP, nela são armazenados dados como lugares que visitou, situações vividas, sons, leituras, etc. A maior parte desses dados podem ser acessados voluntariamente, enquanto que outros podem ser conscientemente buscados a partir de exercícios que estimulem a recordação. Memória visual e verbal, relaciona a recordação de imagens, sons, cheiros, sensações táteis e gustativas. Para maior eficácia, pode envolver vários sentidos. Inteligência emocional e comunicação. A inteligência emocional é um conjunto de habilidades que relacionam o reconhecimento de suas próprias emoções e determinam nossa maneira de pensar e de nos adaptarmos ao meio social. Aqueles que possuem inteligência emocional altas são mais efetivos em seus trabalhos e têm menos problemas de saúde. Os órgãos que regulam as emoções são bastante primitivos. Ao perceber uma mudança no ambiente, eles avaliam e buscam na memória experiências similares para emitir uma emoção adequada. Capacidade de planejamento e estratégia. A capacidade de planejar é uma habilidade intelectual cujo objetivo é fixar uma meta e estabelecer os passos necessários para chegar nela. Há diversos tipos de planejamento. Análise do passado, relacionada a um estudo do que ocorreu anteriormente, incluindo os passos dados, para aplicar futuramente diante de uma situação similar. Planejamento para o futuro, leva em consideração a importância e urgência. Alimentação e sono. O estilo de vida, o sono e a alimentação influenciam diretamente no desenvolvimento das capacidades mentais. As horas diárias de descanso são essenciais para que o cérebro realize novas conexões. O sedentarismo e a rotina são inimigos do desenvolvimento cerebral. Capítulo 4. Alguns tipos de modelos mentais que você segue. Modelos mentais. Adote aqueles que te trarão resultados financeiros positivos. Neste capítulo daremos exemplos de alguns modelos mentais existentes. Inversão, cisne negro, navalha de Elon e a navalha de Ockham, de modo a facilitar a identificação de qual modelo é o seu. 1. Inversão. Como dizia o matemático Carl Gustav Jacob, inverta, sempre inverta. Apesar de mencionar essa expressão na matemática, ela pode ser relacionada em nossa rotina diária. Sendo assim, problemas mais complicados devem ser de forma inversa, e não de frente. Veja o problema de forma inversa, sempre como uma oportunidade, não como dificuldade. Alguns temas. Para viver feliz, foque em evitar a vida triste. Para ser inovador, foque no que te impede de inovar. Para ser mais saudável, foque no que deve parar de fazer. Vá pelo caminho de evitar a ignorância, porque é mais fácil evitá-la do que ter uma ideia genial. 2. Cisne negro. Sempre que temos um imprevisto, agimos como se aquilo fosse uma impossibilidade. No entanto, não é porque não imaginaremos que algo não ia acontecer que não poderia ser previsto. Dessa forma, nos comportamos como se tivéssemos encontrado um cisne negro. Antigamente, cisne negro era quase uma impossibilidade. Porém, com o tempo, o homem desenvolveu explicações para sua ocorrência após o evento, tornando-o explicável e previsível. Quando pensamos como se qualquer imprevisto fosse um cisne negro, fechamos nossa mente para as possibilidades. 3. A navalha de Elon. De certa forma, a navalha de Elon vai ao contrário da lei de Murphy.
que prega que as coisas vão dar errado, e na sequência, tendência a achar um culpado e criar uma explicação. Segundo a navalha de Elon, não atribua malícia o que pode ser explicado pela negligência. Auxilie em decisões rápidas, pensado racionalmente. Grande parcela das pessoas tende a culpar algo quando há uma falha no que havia previsto. Acreditam que o mundo está contra. Realmente, sempre criamos explicações para os eventos de falha, e em todos os casos, relacionado a uma conspiração maliciosa que muitas vezes não existe. Reflita melhor o modo de pensar, uma vez que quando assumimos que há de fato maldade nas falhas ocorridas, podemos gerar situações indesejadas. Sendo assim, a navalha de Elon contém sua reação, e ao contrário de reagir com raiva, reaja com educação, com gentileza. Mas sempre que possível, utilize o contexto, a lógica e evidências, para não cair na ingenuidade. 4. A navalha de Ockham. Este modelo, assim como a navalha de Elon, é muito útil para a tomada de decisões de forma rápida, de forma simplificada sem muitas evidências. Este modelo defende que a solução correta é a solução mais simples, focando sempre no que funciona. No entanto, não é recomendado para decisões mais importantes ou que envolvem algum risco. Sempre que for possível adotar a lógica, envolver métodos mais coerentes, científicos, adote evidências para ter decisões sustentáveis. Segundo Sherlock Holmes, se você elimina o impossível, o que sobrar, mesmo que improvável, deve ser a verdade. Capítulo 5. A lei da atração e o poder da mente. Somos parte do que pensamos ser. Nossa atitude mental geral determina o tipo das ondas de pensamentos que recebemos dos outros, assim como os pensamentos que fluem de nós mesmos. A pessoa que acredita em si possui atitude mental forte de confiança e determinação, não será afetada por pensamentos contrários e negativos que vêm de outras pessoas. No entanto, quando estes pensamentos negativos atingem alguém cuja atitude mental está mais fraca, isso aprofunda ainda mais seu estado negativo. Neste capítulo abordaremos como você pode direcionar seus pensamentos para atrair em sua vida apenas coisas positivas e, assim, por meio da lei da atração, conquistar todos os seus objetivos. A lei da atração no mundo do pensamento. Sempre o que pensamos, emitimos vibrações. Essas vibrações são tão reais quanto as vibrações que se manifestam em luz, calor ou som, mas de uma natureza muito mais sutil. Nossos pensamentos possuem intensidades que variam o tempo todo. As ondas de pensamentos têm em si um poder de atração e influenciam a nós e aos outros. Os pensamentos que praticamos atrairão pensamentos correspondentes sobre nossa pessoa da mesma forma, mas produzidas pelas outras pessoas. Um exemplo é o do homem mal-humorado que contagia a família toda com o mesmo humor antes do final do café da manhã. Ao conhecer o funcionamento das leis da atração do pensamento, é possível se manter calmo e positivo até em ambientes sem harmonia. A lógica disso é que apesar de gostarmos de jogar a culpa nos outros, no fundo somos realmente responsáveis pelo ambiente que nos cerca. As ondas de pensamento se propagam por todas as direções, exatamente como as ondas sonoras. Sua intensidade fica cada vez menor de acordo com a distância percorrida. Um pensamento forte pode despertar vibrações nas mentes afinadas para recebê-lo. Muitos dos pensamentos errantes que chegam até nós foram assim emitidos por outras pessoas. Mas a não ser que entendamos como nos tornar afinados para receber estes pensamentos, é quase certo que estes pensamentos não nos afetarão. Nossa postura mental é o que em geral que define a qualidade das ondas mentais que absorvemos. A autossugestão. Quando sua mente opera de maneira positiva, você se sente forte, confiante e se permite trabalhar bem. Esses pensamentos positivos, se forem fortes, afetam outras pessoas e fazem com que elas cooperem com você. Por outro lado, pensamentos negativos fazem você se sentir fraco, passivo. Lembre-se de que você possui o poder de tornar seus pensamentos positivos com a sua força de vontade. Há mais pessoas vibrando no plano negativo do pensamento, e portanto, mais vibrações negativas em nossa atmosfera mental. Esse é o poder das autossugestões e das afirmações, que possuem uma dupla função: estabelecer novos comportamentos mentais em nós mesmos e assim nos transformar. Aumentam o tom mental para receber ondas de pensamentos positivos na mesma vibração. Não se permita ser afetado pelos pensamentos negativos daqueles que o cercam. Uma conversa sobre a mente. Na ciência mental temos que aprender a distinguir esforço ativo e esforço passivo. Esforço ativo resulta de impulsos mentais diretos e propositais, feitos no momento do esforço. Esforço passivo resulta de esforços ativos anteriores da própria mente,
da mente de outras pessoas ou de um pensamento ancestral. A constituição da mente. Estamos formando nossas mentes a cada hora de nossas vidas, conscientemente ou não. Por meio de nossas escolhas, acabamos formando uma condição mental da qual não temos nenhum controle. Um homem ou mulher que é escravo de seus humores, desejos e faculdades inferiores, não aptos ainda a reivindicar os benefícios do controle da própria mente. Uma autossugestão poderosa. Repita para si mesmo: eu estou afirmando o controle do meu eu verdadeiro. Repita essas palavras de maneira positiva durante o dia por pelo menos 1 hora. Especialmente quando estiver confrontado com condições que deixem tentado agir por impulso. Repita essa frase ao acordar e ao ir dormir, mas não apenas da boca para fora. Forme a imagem mental do eu verdadeiro, impondo seu controle sobre os planos inferiores da mente. Como exercício, concentre sua mente no superior e se inspire nele quando sentir-se tentado a se render. Quando sentir que vai explodir de raiva, afirme-o e sua voz se baixará. Não permita que seus pensamentos controlem você. O eu verdadeiro é o rei e os pensamentos são seus súditos, não seus mestres. Se você seguir essas práticas, será uma pessoa completamente diferente ao final de um ano. O segredo da vontade. É certo que a maioria de nós não queremos trabalhar duro. Existem algumas práticas que podem ser feitas, como por exemplo, realizar todos os dias, pelo menos uma tarefa desagradável. Este é um exercício de vontade, por isso, use o poder da autossugestão. Repita para si mesmo: eu estou usando minha força de vontade. Repita isso com frequência, mas principalmente quando se deparar com algo que pede o exercício da sua força de vontade. Carregue essas palavras juntamente com seus pensamentos. Na verdade, o pensamento é tudo e as palavras apenas pinos onde penduramos nossos pensamentos. Diga então com verdade e sentimento. Torne e simule ao pensamento prejudicial. O medo é um hábito da mente que se prende em nós por meio de pensamentos negativos, mas do qual podemos nos livrar com um esforço especial e perseverança. E a melhor maneira de superar o medo é assumir uma atitude mental de coragem, assim como a melhor maneira de se livrar da escuridão é permitir a entrada da luz. Realize coisas que você já estaria fazendo com maestria se o medo não o impedisse de tentar. Isso é verdadeiro para todos os pensamentos negativos. É uma perda de tempo tentar lutar contra hábitos ruins. Em vez disso, deve-se preencher o espaço mental que ocupam com hábitos mentais bons. Não se deve lamentar a tristeza, mas sim alimentar a alegria. Não faça acordos com o medo, a tristeza ou a raiva. Sempre que surgirem, eles devem ser expulsos com um sentimento bom de natureza oposta, que por definição possui maior força de manifestação. Adote a lei do controle mental. Seus pensamentos devem ser fiéis, criados de sua vontade não apenas quando você está acordado, mas também quando você dorme. Boa parte de nosso trabalho mental acontece quando nossa mente consciente está em repouso. É por isso que muitas vezes pela manhã temos a solução de problemas que nos atormentaram na noite anterior. De fato, para quem conhece as leis do pensamento, é um absurdo ficar acordado esquentando a cabeça com estes problemas. Depois que você já pensou o suficiente em algo, muitas vezes a melhor coisa a fazer é pensar em algum outro assunto, algo que seja o mais diferente possível do pensamento que o afligia. Deixe-o ir e mantenha sua atenção em algo totalmente diferente pelo esforço da sua vontade. Quando você menos esperar, a solução estará nos seus braços. Tente você mesmo. Treinando o hábito da mente. A melhor coisa que a educação das leis mentais pode nos oferecer é fazer de nosso sistema nervoso um aliado em vez de um inimigo. Para tanto, precisamos tornar automáticas e habituais o mais cedo possível um maior número de ações úteis que pudermos evitar cuidadosamente que elas se desenvolvam de maneira a se tornar desvantajosas. Ao determinar um novo hábito e abandonar um antigo, tenha cuidado de fazer com que a iniciativa seja a mais forte e decidida possível. Nunca deixe acontecer uma exceção até que o novo hábito esteja seguramente enraizado em sua vida. Sempre que tiver que fazer uma escolha, faça a si mesmo a pergunta: quais dessas ações eu gostaria que se tornasse um hábito em minha vida? Devemos sempre estar alerta à formação de hábitos indesejáveis. Pode não haver mal nenhum ao fazer uma coisa insignificante, mas pode existir um grande perigo em estabelecer o hábito de fazer algo que é prejudicial. Lembre-se, cada vez que você resiste a um impulso, sua vontade e resolução se tornam mais fortes. A psicologia da emoção. As emoções se tornam mais profundas pela repetição. Se alguém se permite um estado de sentimento tomar o controle sobre ela, achará ainda mais fácil se render à mesma emoção na segunda oportunidade. Se uma emoção indesejada começar um processo de fazer morada em sua cabeça, expulse-a logo no início.
Embora não possamos controlar as emoções, podemos sempre controlar a forma como nos expressamos. Recuse-se a expressar uma emoção negativa e ela morrerá. Conte até 10 antes de soltar sua raiva e logo a ocasião lhe parecerá ridícula. Por outro lado, se passar o dia se lastimando e respondendo tudo com voz abatida, a melancolia não irá embora tão cedo. O poder da atração e a força do desejo. Para se obter algo é preciso que a mente se apaixone pelo objeto de desejo e esteja consciente de sua existência a ponto de quase eliminar qualquer outra coisa. Você precisa se apaixonar por aquilo que deseja conquistar, assim como se tivesse encontrado a mulher ou homem com o qual deseja se casar. Não quer dizer que precise se tornar um monomaníaco pelo assunto, nem perder o interesse pelas outras coisas da vida, pois a mente precisa de recreação, descanso e mudanças. Mas é preciso que tudo adquira uma importância secundária diante do seu objetivo maior. Se você dispersa sua força de pensamento em vários sonhos, seu subconsciente não saberá como agradá-lo e como resultado você não terá toda a ajuda que poderia ter. Além disso, você perderá o resultado poderoso do pensamento concentrado para estabelecer os detalhes dos seus planos. A pessoa que tem a mente cheia de interesses e desejos fracassa ao exercer o poder da atração, que só é conquistado pelas pessoas cuja paixão é predominante. Se você for uma pessoa muito ambiciosa, selecione qual dos seus objetivos é o maior e então ame-o ardentemente. Mas apaixone-se só por uma coisa de cada vez. Lei, não sorte. Muitas pessoas chamam o sucesso de sorte e o fracasso de azar. A verdade é que tudo no universo funciona baseado em leis imutáveis. Não há sorte ou azar, mas apenas causas e consequências. A lei da atração é um nome para uma manifestação da grande lei única que rege todas as coisas. A lição mais importante deste livro é que pensamentos são coisas reais. Eles partem de você em todas as direções, combinando-se com pensamentos similares emitidos por outras pessoas ou sendo neutralizados por pensamentos de caráter distintos. Você é atraído e influenciado pelos pensamentos que são formados pelos seus hábitos e decisões, mas também pelos pensamentos das pessoas que o rodeiam. Ao afinar sua mente no tom da coragem, da confiança, força e sucesso, você vai atrair pensamentos de natureza semelhante, pessoas de natureza semelhante, e coisas e situações que se encaixam em seus padrões mentais. Pegue o melhor que há no mundo do pensamento. O melhor já está lá esperando você se harmonizar com ele. Não se conforme com nada menos do que isso. Encontre as vibrações certas e embarque em uma parceria com as outras boas mentes do universo. Capítulo 6. Os segredos de uma mente milionária. Elimine da sua rotina as crenças e modelos mentais que limitam a conquista da riqueza. Neste capítulo abordaremos um resumo de um dos livros mais vendidos no mundo, chamado Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Trata-se de um livro cujo autor se tornou milionário em apenas 2 anos e meio. Este feito foi possível com a eliminação das crenças, que determinam o controle financeiro. O seguir, o resumo das dicas de Harv para a adoção das regras mentais em conjunto com algumas ferramentas. 1. Entenda seu modelo mental sobre o dinheiro. Nosso inconsciente possui pensamentos programados sobre dinheiro, que são originados com base em nossas experiências da infância. Esses pensamentos, como já abordamos, são os modelos mentais que podem estar voltados para a riqueza ou para a pobreza. Geralmente nossos modelos mentais são formados pelos ensinamentos de nossos pais acerca de dinheiro. Esses ensinamentos permanecem a vida toda, sendo que as abordagens podem ser positivas ou negativas em relação ao dinheiro. 2. Somos como nossos pais. Nosso modelo mental, além do que ouvimos nossos pais nos educarem sobre dinheiro, é formado também pelos exemplos deles nas atitudes e como era a fonte de renda deles. Alterar a forma dessas crenças no modelo mental que criamos é muito desafiador. É necessário entender essas crenças e mudar nossos hábitos. 3. Antes de mudar sua maneira de pensar, avalie tudo. É necessário esforço para mudar o modelo mental em relação ao dinheiro. Por isso, entenda a fonte de seus conceitos a respeito deste tema. Entenda como você é sabotado pelo subconsciente na busca pela riqueza. Avalie sua programação mental, como seus pais o educavam em relação a este tema e se você se mantém dentro desta educação. Avalie sua situação financeira, dívida ou dificuldade financeira. Entenda os porquês. Também é preciso substituir as antigas crenças sobre o dinheiro, encontrando um modelo mental sobre a riqueza. Este deverá ser trabalhado diariamente. 4. Repetir para conquistar. Para fixar um modelo mental de riqueza em seu cérebro, você precisa repetir constantemente, para você mesmo, o com trema olho no espelho,
Repita: eu tenho uma mente milionária, ou quanto mais dinheiro eu ganho, mais dinheiro ele atrai. Este exercício precisa se tornar rotina, criando as crenças e hábitos positivos voltados à riqueza. Adote a afirmação verbal para reprogramar seu cérebro. Uma das crenças mais impactantes para quem quer enriquecer é saber que você está no controle do seu destino e não os outros. Sua riqueza depende apenas de você. Assuma o controle de sua vida. Livre-se de pensamentos que te vitimizam. Aponte seus gastos e investimentos que não deram certo e pense por que eles não deram certo. Foque no que você consegue mudar e escolha com mais critério seus investimentos. 5. Seja positivo. Quem vê obstáculos na riqueza certamente não será rico, porque se fecham a possibilidade de enriquecer. É necessário superar crenças limitantes em relação ao dinheiro. Ricos aproveitam oportunidades e correm riscos com altos potenciais de retorno. Sendo assim, é preciso gostar de verdade deles, admirando-os. 6. Dedique-se a isso. Queira com intensidade ficar rico, e entre em ação para tal. Isso significa sacrificar-se, trabalhar duro, manter seu foco a todo tempo, tenha comprometimento, desafie-se a crescer e evoluir, estude finanças, investimentos e entenda histórias de pessoas que ficaram ricas. Você precisa ter a iniciativa. Dedique-se. Escolha uma área para explorar. 7. Mire alto. Tenha objetivos desafiadores, só assim se tornará rico. Vai montar um negócio? Então mire em algo que envolva milhares, milhões ou bilhões de pessoas. Escolha um negócio independente do seu tempo. Caso você ganhe dinheiro em troca do seu tempo, este não é um negócio interessante, porque tempo é escasso. 8. Leve o dinheiro a sério. Tenha disciplina e inteligência para acumular dinheiro. Lide com dinheiro de forma sábia. Analise sua real riqueza, seu patrimônio líquido, o valor de tudo aquilo que você possui. Foque em aumentar este patrimônio a todo momento. Busque uma fonte de renda passiva, que são canais que geram ganhos constantes, sem depender do seu trabalho. Investimentos em ações, fundos de investimento, aluguéis. Orienta a ter diferentes contas bancárias, uma para investimentos, com 10% da renda nela. Transforme seu capital em fontes de ganhos passivos. Consuma apenas 50% da sua receita com despesas gerais e reserve 10% do seu para luxos. Mantenha seu custo de vida mínimo. 9. Mantenha sua autoestima no topo. Para ser rico, valorize você mesmo e o quanto você merece o que você ganha. É necessário saber seu valor e ser capaz de liderar. E, para liderar, deve encontrar seguidores e vender suas ideias a eles, através de seus pontos fortes. Use os 10% da sua receita para luxos. Perceba a vida dos ricos para desenvolver seu amor próprio. Capítulo 7. Seu modelo mental está programado para a riqueza ou para a pobreza. Algumas famílias. Como exemplo de abordagem negativa, temos expressões como: dinheiro não dá em árvore ou dinheiro não compra a felicidade. Ouvindo estas expressões, é possível se ter duas formas de reação. 1. Concordar com o que ouve, e assimilar a visão de pouco dinheiro, se programando a ser pobre. 2. Discordar e assumir uma postura diferente ao que ouviu. Neste caso, discordar não necessariamente te fará acumular muito dinheiro, pode ser apenas um sintoma de rebeldia. Para ganhar dinheiro de fato e acumular riqueza, as pessoas precisam aprender a abordagem positiva no modelo mental, entendendo que o dinheiro auxilia a conquistar as coisas. Assim os envolvidos terão mais facilidade para conquistar mais dinheiro. A abordagem negativa para o dinheiro é uma programação para a pobreza. Alguns pensamentos que possuímos em nossa mente são modelos mentais para tratar de dinheiro. Vários destes pensamentos estão voltados para a riqueza, enquanto outros estão voltados para a pobreza. Originado em nossa infância, esse modelo mental nos orienta influenciando em nossa renda. Este é o efeito do subconsciente das pessoas, atuar na regulação de sua capacidade de acumular riqueza, como um termostato. Se ele está muito baixo, quando as pessoas ganham algum dinheiro extra, elas gastam o dinheiro. Se o termostato é definido no alto, estamos falando de alguém rico e, caso a falta de dinheiro ocorra, ela é compensada rapidamente. Modelos mentais. Tome decisões de forma inteligente. Charles Munger não tem apenas uma quantidade de zeros à direita em uma conta bancária, em bilhões de reais. Sem dúvida ele raciocina muito melhor do que nós. Por isso, é fácil imaginarmos Munger reavaliando relatórios, para filtrar informações e tomar decisões complexas. Ele comprime uma considerável quantidade de informações em um número de agrupamentos de conhecimentos fundamentais,
que podem ser aplicados a uma grande quantidade de cenários do mundo real. Isso facilita o processo de decisão. Ele usa modelos mentais. Como fazer uso do conhecimento? Em 1990, durante um discurso, Munger explicou os detalhes sobre o que ele chama de traçado de modelos mentais. Se os fatos não estão conectados por algum tipo de conhecimento, você não os terá em uma forma aplicável, e você não consegue extrair informação. Para evitar o acúmulo de dados inúteis e fatos isolados, você precisa ter alguns modelos mentais. Isso porque possuir um modelo é o mesmo que ter apenas um martelo na sua caixa de ferramentas. Todos os problemas começarão a se parecer com um prego. Além de possuir diversos modelos, eles precisam se originar de diferentes disciplinas porque nenhuma delas compreende todo o conhecimento do mundo. Parece muito trabalho, mas, segundo Munger, 80 ou 90 modelos mentais podem resolver 90% de todos os seus problemas. Quantos itens sua caixa de ferramentas possui? Munger faz um paralelo afirmando que a sua caixa de ferramentas possui 30 chaves de precisão, 4 alicates, 7 outras ferramentas, 10 chaves de fenda, 5 chaves estrela, entre outros itens e um tubinho com pelo menos 200 parafusos diferentes. Seus modelos mentais compõem sua caixa de ferramentas. Então sim, você precisa de dezenas de modelos. E eles precisam ser ideias muito bem fundamentadas e aplicáveis, ou seja, são princípios. Quando somos confrontados com um cenário, nossa reação inicial é buscar informações que confirmem aquilo que pensamos. Mesmo quando elas não confirmam, as moldamos para se encaixar na situação. Isso se chama heurística da disponibilidade. Se você só tem um martelo, tudo vira um prego. Para diminuir a chance de cometer erros de raciocínios e de sermos levados por vieses, precisamos ter uma visão mais abrangente. Se você tem que apertar um parafuso, você precisa ter uma chave de fenda na sua caixa de ferramentas. Se você pegar 100 livros best-seller com ideias novas, provavelmente encontrará um único princípio milenar por trás delas. Ele só está usando uma máscara diferente. Quase como Pokémon dito, ele muda a própria forma, mas continua sendo um dito. O traçado de modelos mentais é compreender esses princípios e criar uma árvore de conhecimentos. Criar uma tapeçaria de modelos é um trabalho longo, mas a cada novo modelo, a cada oportunidade de aplicá-los, seu entendimento se aprofunda e suas decisões se tornam mais inteligentes. Capítulo 8. Modelo mental. Pense e enriqueça. Este capítulo abordará um plano mestre para o sucesso. Tenha claro em sua mente e comece a praticá-lo. Desejo ardente. O desejo ardente se aproxima de uma necessidade de conquistar ou fazer alguma coisa. Começa com uma percepção ou ideia e se desenvolve até o ponto de se tornar a força motriz de cada ação diária. Para transformar o seu desejo de abundância em realidade financeira, são propostos os seguintes passos: clareza quanto à meta que você quer obter, estabelecimento de um firme compromisso com tudo que está disposto a realizar em troca do dinheiro que você quer, uma data exata em que pretender conseguir esse valor, elaboração de um plano e forma de o colocar em prática o quanto antes, evitar a procrastinação. Redige uma declaração concisa e clara de sua missão pessoal. Leia essa declaração, pelo menos, 2 vezes ao dia, antes de dormir e ao acordar. Fé. Lester desafia a ideia de que a fé se refere apenas às crenças religiosas. Para a autora, a fé consiste em visualizar o desejo e acreditar em sua realização. É a fé que realmente define o nosso destino, criando o mapa do caminho seguido pelo subconsciente. Falta de fé gera negatividade, enquanto positividade, fé e otimismo lançam as bases a partir das quais o sucesso é construído. Imbuída de fé, você acessa um tremendo poder que manterá o seu espírito em chamas e impulsionará quando seus músculos estiverem fracos e sua mente cansada. Embora a fé possa ser inspirada, ela reside dentro de você e não pode ser retirada do seu íntimo. Ela é sua para ser desvendada, elevada e compartilhada com as outras pessoas, a fim de que elas também sejam capazes de encontrar a fé dentro de si mesmas. Autossugestão. A autossugestão é a melhor ferramenta de que dispomos para influenciar nosso subconsciente. É o controle graças ao qual você pode, voluntariamente, nutrir sua mente com pensamentos criativos ou, negligentemente, permitir que ideias destrutivas consigam penetrar. Você é capaz de alterar as circunstâncias a que está submetida, concentrando-se intencionalmente em pensamentos e ações positivas. Foque em obter bons resultados em sua vida, pensando firmemente, por um lado, sobre o que quer receber e, por outro, sobre o quanto está disposta a doar em prol de seus objetivos. Conhecimento especializado. Os conhecimentos provêm, via de regra,
tanto de suas experiências pessoais quanto da sua capacidade de observação. O conhecimento geral, por maior e mais variado que possa ser, não apresenta grande utilidade na obtenção de riquezas. Na prática, conhecimento não atrai dinheiro, a não ser que ele seja direcionado e inteligentemente organizado para esse fim. Diariamente, milhões de empreendedores perdem inúmeras oportunidades de enriquecimento por ignorar esse simples fato e acreditarem na velha máxima, segundo a qual conhecimento é poder. Essa frase encerra, no máximo, uma meia-verdade, pois o conhecimento é somente a possibilidade de alcançar o poder. Para que os seus conhecimentos se convertam em poder, você deve aprender a organizá-los para resolver os problemas e atender às necessidades das pessoas. Apenas assim você conseguirá despertar o seu potencial adormecido e transformá-los em dinheiro. Imaginação. A imaginação é a oficina da sua mente. Você deve recarregar periodicamente o seu eu criativo, a fim de possibilitar voos cada vez mais altos para sua imaginação. A autora sugere uma série de iniciativas para potencializar sua capacidade imaginativa: dormir o suficiente todas as noites, fazer exercícios, caminhar e sentar-se ao ar livre, ler, ouvir boas músicas, que te coloque sempre para cima, se livrar de crenças limitadoras e jamais se comparar aos outros, crer que tudo é possível, carregar sempre um bloco para anotações, sair da zona de conforto, refletir em silêncio, se divertir, criar coisas novas. Reserve um tempo para a imaginação em sua agenda e incorpore essas práticas em seu dia a dia. Planejamento organizado. O planejamento organizado é a transformação da sua vontade em ação prática. Preparar o almoço, pagar as contas, construir algo, tudo requer preparação e planejamento. O mesmo é válido para edificar sua carreira ou um negócio de sucesso. Um plano detalhado e organizado é crucial para mapear seu caminho para o sucesso. Quando o plano geral estiver montado, elabore uma lista de ações diárias com, pelo menos, 10 itens fundamentais que deseja realizar nas próximas 24 horas e que a ajudarão a atingir seus objetivos de longo prazo. A simples tarefa de riscar os itens da lista fará com que você se sinta incrível. Desafie-se a começar pela ação menos atraente da lista. Ao finalizá-la, terá um forte impulso para o prosseguimento do seu dia. Como você tem múltiplas atividades, para que você possa se cuidar por inteiro é indispensável lidar com os assuntos relativos às suas metas físicas, espirituais, sociais, mentais, financeiras e emocionais. Caso contrário, quando atingir o sucesso financeiro, não terá saúde para aproveitá-lo. Decisão. O oposto exato da decisão é a procrastinação que, por sua vez, é o sintoma de diversas coisas, incluindo a ausência de propósitos. Porém, as pessoas foram programadas pelo Ser Supremo para almejar propósito e significado. Todas as pessoas compartilham uma necessidade interior de preencher de significado todas as suas ações. Para isso, você tem duas opções: pensar de modo diferente a respeito de sua rotina diária, de forma que pareça grandiosa e significativa. Encontrar decidida e rapidamente coisas que a iluminem devido a um profundo significado. A definição de propósito fornecerá esse profundo significado à sua vida. Quando seu objetivo de vida estiver perfeitamente alinhado com os objetivos do seu negócio, você será irrefreável. Em seguida, basta deixar a mágica acontecer. Em sua busca de propósito e significado, as pessoas se tornam grandes empreendedoras. Você começará a sua jornada com insuperáveis vantagens, pois você possui espírito colaborativo e de equipe, capacidade de ouvir ativamente, transparência, solidariedade e intuição, alegria em dividir o crédito de suas realizações. Persistência. O estado mental adquirido pelo cultivo da persistência sustenta o esforço requerido para induzir a sua fé. Para treinar essa característica tão importante, você deve conjugar propósito definido. Para ser persistente, é necessário saber exatamente o que você quer. Desejo. É mais fácil continuar sendo persistente na busca intensa do seu objeto de desejo. Autoconfiança. Acreditar em sua capacidade o encorajará a seguir em frente. Planos definidos. Sua persistência será encorajada se você tiver um plano bem organizado. Conhecimento exato. Conhecer a solidez dos planos baseados em observação e experiência. Cooperação. Compreensão. Simpatia e cooperação harmônica com os colaboradores tende a potencializar a persistência. Força de vontade. O medo pode ser efetivamente superado pela forçada repetição de atos de coragem. Hábito. A persistência é diretamente gerada por bons hábitos. O poder da mente superior. A mente superior consiste na coordenação de esforços e conhecimentos entre, pelo menos,
duas pessoas, com o intuito de atingir um propósito definido. Lechter descreve dois benefícios distintos da mente superior. Em primeiro lugar, os evidentes benefícios econômicos dos resultados alcançados com o esforço coletivo. Você obtém o benefício da educação, experiência, imaginação e aptidão das outras mentes com a sua mente superior. Essa aliança cooperativa é o verdadeiro alicerce das grandes fortunas. Em segundo lugar, a autora descreve os benefícios espirituais do esforço coletivo. Duas mentes reunidas criam, necessariamente, uma terceira força intangível e invisível, uma terceira mente. Esse espírito de profunda harmonia gera uma energia que fica à disposição dos membros do grupo. A mente subconsciente. A mente subconsciente é o elemento conector da sua vontade de realização. Infelizmente, muitas pessoas não têm consciência de que estão se auto-sabotando o tempo todo. Para que isso não aconteça com você, Lechter recomenda policiar-se constantemente para evitar julgar os outros. Transformar pensamentos relacionados à autoestima em pensamentos voltados a empreender o seu máximo esforço. Considere os erros e o fracasso como oportunidades de aprender, impedindo que essas situações definam o que você realmente é. Ser bom com você mesmo, aceitando a existência de sentimentos bons e ruins em seu âmago. Se você não deve julgar os outros, tampouco convém julgar a si própria. Demonstrar compaixão e empatia quando as pessoas expressarem suas emoções. Substituir o desejo de ser o melhor pela vontade de fazer, sempre, o melhor. Melhore seus pensamentos, melhore sua saúde. Sobre o que você costuma pensar de forma negativa. Talvez esses pensamentos destrutivos estejam relacionados à sua família, ao seu trabalho ou à sua autoimagem. Para melhorar esses pensamentos e, consequentemente, melhorar a sua saúde, faça exercícios, pelo menos 2 vezes por semana. Adote uma dieta saudável, a fim de obter boa nutrição para o corpo e para a mente. Reserve alguns momentos, todos os dias, para relembrar os pensamentos negativos que você deixou habitar em sua mente. Incorpore o humor em sua rotina. Estudos comprovam que o humor contribui para a redução do estresse e ajuda a ser mais otimista. Crie ambientes positivos em sua casa e seu trabalho. Limite o tempo que você passa com pessoas negativas e que lhe fazem mal de alguma forma. Supere o medo da pobreza. É possível superar o medo da pobreza por meio da educação. Você mesmo pode dar o primeiro passo para conquistar sua independência financeira apenas ficando ciente da sua atual situação. O seguir. A autora sugere alguns passos adicionais para você se livrar, de uma vez por todas, desse medo. Estabeleça objetivos financeiros. Aqui, vale a pena contar com o auxílio de um consultor profissional. Obtenha educação financeira. Neste quesito, confie apenas em si mesmo. Gaste menos do que ganha. Crie um fundo para emergências. Invista no mercado financeiro, ainda que, a princípio, com valores baixos. Fique atento à gestão diária do seu dinheiro. Trabalhe para deixar sua pontuação de crédito tão alta quanto possível. Não use o dinheiro para sentir-se bem consigo mesmo. Aprenda a partir dos seus erros. Capítulo 9. Modelo mental para ficar rico. É necessário saber seu ponto de partida e chegada para ter seu caminho até a riqueza. Neste capítulo compartilharemos algumas das diretrizes abordadas na obra Criação de Riqueza, de Paulo Vieira. Com ele, você terá um guia para mudar as suas condições financeiras e conquistar sua prosperidade. Se você tem atravessado situações complicadas ou ainda não conseguiu alcançar o nível financeiro que deseja, este capítulo é para você. Descubra o que está te travando e qual modelo mental poderá seguir para ficar rico. Primeiro passo: identifique seu atual estado financeiro. Identifique seu estado atual de desempenho financeiro. Liste elementos como fonte de renda, média, total de contas mensais, valor, total de dívidas, juros a cada uma delas, total de investimentos e aplicações, alocação de investimentos, rentabilidade por investimento, patrimônio líquido. Uma vez levantados estes dados, consegue-se caracterizar a situação real das suas finanças. Confrontado com a realidade, você pode responder de 2 maneiras principais: interpretá-la como positiva e satisfação pela conquista, ou sentimento de dor. A consciência do atual estado financeiro demonstra que você está nessa jornada e o quanto ainda falta avançar rumo aos seus objetivos predefinidos. É tendo clareza de onde está em sua vida financeira e aonde quer chegar, que sua jornada é delimitada. Armadilhas da riqueza. Até mesmo a riqueza pode gerar algumas armadilhas.
A falta de atenção a esses elementos pode prejudicar significativamente o seu caminho até a prosperidade e o sucesso financeiro. Guarde dinheiro para os dias difíceis. Geralmente quem poupa para os dias difíceis tendem a negligenciar os mecanismos mentais. A maioria faz afirmações como: guardei esse dinheiro por 10 anos. Como seria minha vida agora caso não tivesse essa quantia para solucionar meus problemas? Muito provavelmente, se essas pessoas não tivessem guardado dinheiro para superar os dias mais difíceis, os problemas não aconteceriam. O poupador não reconhece que está repetindo uma autossugestão que pode proporcionar a condição: esperar pelos dias difíceis, guardar dinheiro para estes dias, atrair ou produzir dias difíceis, gastar o dinheiro guardado com os dias difíceis. O sucesso está no que fazemos, no como e no porquê fazemos. Não há problemas em ter dinheiro armazenado e utilizá-lo em eventuais emergências. Mas problemas acontecem quando você define uma meta de ter dinheiro para gastar nos dias difíceis. Ficar rico pelo sentimento errado. Quando se almeja enriquecer com o sentimento certo, tanto o caminho trilhado como o final da jornada são sempre benéficos. Mas quando a busca pela riqueza se converte em raiva do passado, pelo temor de reviver as frustrações ou compensar sentimentos de inferioridade, não somente o caminho será mais árduo como também o enriquecimento não trará paz de espírito. Achar que não tem muito a aprender. O enriquecimento depende de 3 variáveis chaves, a saber, rentabilidade sobre investimentos, poupança para investir, renda mensal. Ricos são aqueles que dominam essas 3 variáveis. Portanto, devem saber como aumentar suas rendas, como guardar o máximo do que ganham, e se especializar em investimentos. Correr atrás do próprio rabo. Forme mais ativos do que passivos. Este é um dos segredos mais bem guardados dos ricos. Para esclarecer conceitos de ativos e passivos, segundo o modelo mental para ficar rico: ativos, o que pode ser criado ou adquirido, dando-lhe dividendos ou renda. Desse modo, um ativo ajudará a elevar a seu poder aquisitivo ou garantir a sua independência financeira. Exemplo: imóveis para locação ou venda, direitos autorais, etc. Passivos, o oposto do anterior. Pode gerar despesas periódicas. Reduz suas rendas na medida em que compromete parte dos seus ganhos com novos gastos. Exemplo: dívidas para manter bens consumíveis, gastos com automóveis, apartamentos residenciais, etc. O modelo mental. Articulando seus atos, sentimentos e pensamentos corriqueiros frequentes, tem-se uma crença, um modelo mental. Este pode ser refeito sempre que for alterado qualquer um desses 3 canais neurológicos. Se a sua comunicação financeira não for positiva, você gerará apenas resultados e crenças negativas. Similarmente, se os seus pensamentos forem positivos, os seus resultados e as suas crenças também serão. Lembre-se, sentimentos positivos promovem progresso e sentimentos negativos promovem fracasso. Fator de enriquecimento. Ser rico não se resume à condição financeira. É um estilo de vida, de estado de espírito e de abundância. Trata-se de uma forma diferente de sentir, pensar e se comunicar. Para conquistar uma vida farta e rica, lembre-se que a prosperidade e a riqueza guardam, na realidade, pouca relação com o dinheiro em si. Este, por sua vez, deve ser considerado uma energia emocional, a concretização de suas ideias e crenças sobre o mundo à sua volta e sobre si mesmo. Querer ser rico. Primeiro requisito para enriquecer é a vontade de ser rico. No entanto, será que a intensidade deste desejo é o bastante? O sucesso é uma construção das pessoas que se mostram capazes de adiar os prazeres imediatos em prol de um prazer futuro ainda maior. Sentir-se rico. Sinta-se rico hoje. Esta é outra forma de conquistar a riqueza material e financeira. Independente se hoje você mal paga suas contas. Conforme abordado em outro tópico, se você for capaz de se sentir rico agora, será mais fácil focar nas coisas certas. Os sentimentos vêm antes das conquistas e realizações. Desta forma, os sentimentos de pobreza geram e atraem condições de pobreza, ao passo que os sentimentos de riqueza geram e atraem condições de riqueza. Ser grato. Pratique a gratidão. Sem dúvida, a gratidão é um dos mais importantes requisitos para a criação de riqueza. Precisa ser expressa e comunicada por meio de ações e palavras. A partir de uma intensa comunicação de gratidão surgirá uma nova forma de pensar. Isso significa que uma forma grata de pensar possibilita o surgimento de um estado de plena gratidão por tudo que o cerca. Produz, portanto, aprendizados que são aproveitados e percebidos pelas pessoas mais sábias. Quem pratica a gratidão em seu dia a dia está um passo à frente dos demais,
tanto em sua condição financeira quanto em todos os demais aspectos da existência. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a crença de que cada indivíduo tem exatamente a vida que merece. Essa afirmação é realizada com base no reconhecimento de que não existem coincidências. Colhemos hoje o que semeamos ontem. Contágio social. O homem vive em constante criação e recriação de suas redes de relacionamentos. Tendenciamos a buscar quem possui semelhanças conosco, sejam características psicossociais, sonhos, histórias de vida, interesses. Esse mecanismo ocorre para que a própria sociedade cresça e se perpetue em determinadas direções. Na medida em que indivíduos se agrupam por similaridade, se apoiam e enfrentam desafios unidos, tornando-se capazes de crescer e sobreviver como grupo social. O exercício do enriquecimento. Há um conjunto de comportamentos fundamentais que levam ao enriquecimento. Esses comportamentos devem ser vivenciados na proporção e na frequência certas. Exercite a frequência que, quando repetidamente, produz mudanças imediatas e extraordinárias em sua vida financeira. Pagar-se primeiro. Guarde parte dos seus ganhos mensais, pagar todas as contas, doar, poupar para os sonhos, investir para enriquecer. Conclusão. Preparado para ficar rico? Releia este e-book quantas vezes for necessário. Este e-book compartilhou com você que a forma de pensar sobre dinheiro, riqueza e prosperidade está muitas vezes baseada nas crenças programadas em sua mente, ainda durante sua infância. Para conquistar resultados consolidados, é necessário que você entenda de fato como cada um dos princípios de modelos mentais são formados. Também são importantes as limitações e trabalhar para desenvolvê-las constantemente se você quer realmente se tornar rico. Reafirme constantemente seu compromisso com a prosperidade e dê o melhor de si para realmente alcançá-la. Traçar metas significa se comprometer a ser algo que você ainda não possui, não faz ou não é. Estabelecer e realizar as suas metas é se tornar diferente e, até mesmo, se tornar melhor ou mais capaz do que você tem sido. Quando você segue em direção a uma meta, deixe a zona de conforto e ative o seu potencial adormecido. Quem não se acostuma a estabelecer objetivos e metas tende a se concentrar nos problemas do passado, perdendo tempo com atividades improdutivas e fofocas. Isso se dá, talvez, porque ninguém nunca lhes disse que o ideal é dedicar mais tempo e esforços às suas metas. Pessoas focadas em objetivos e metas não desperdiçam tempo com ressentimentos, hábitos improdutivos ou negativos e com ambientes ou pessoas que podem interromper sua jornada rumo à riqueza. O equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de se obter. Quanto maior for o seu sucesso, mais complicado será manter a perfeita harmonia dos mais diferentes aspectos que compõem a sua vida. Nossa mente não recebe qualquer tipo de pensamento. Recebe aqueles que estão afinados com sua própria vibração. Portanto, pensamentos de otimismo, coragem e alegria atraem e reforçam pensamentos semelhantes. Da mesma maneira, pensamentos de tristeza, apatia e covardia atraem e alimentam uns aos outros. Infelizmente, a maioria das pessoas não controla as próprias emoções mentais. O resultado é que se tornam escravas dos pensamentos e não o mestre deles. Essas pessoas acabam sendo emissores contínuos e inconscientes de pensamentos desordenados e quase sempre negativos. A boa notícia é que um pensamento positivo é muito mais forte que um negativo. Uma onda de amor pode afastar muitos pensamentos de ódio, medo e tristeza. Por isso devemos sempre observar que tipo de pensamento estamos atraindo. Para tomar as rédeas deste mecanismo, podemos usar o poder da autossugestão. Não podemos permitir que sentimentos aleatórios que surgem do nada controlem nossa vida, e assim devemos extirpá-los tão logo antes que se manifestem. Entretanto, se utilizar consistentemente as orientações oferecidas por este e-book e olhar sempre para dentro de si mesmo, conseguirá permanecer aterrado aos seus valores, em contato com as coisas que mais importam, com um forte equilíbrio emocional. Releia este e-book quantas vezes achar necessário, até que esteja ciente dos passos a dar, e adote melhorias sucessivas rumo ao seu sucesso.